Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom, pessoal? Meu nome é Gabriel, sou eu que vou estar vendo esse módulo com vocês, né, de geografia, do ensino médio agora. É, Enfim, a ideia principal, vamos começar pelo início, né? A ideia principal é conceituar a geografia, né? A gente vê os princípios da geografia, aquilo que rege essa matéria tão importante, ainda que muitas vezes a gente não saiba, né? Mas a ação do homem sobre o planeta, sobre o território, está em quase tudo que rege a nossa vida. Então é muito importante, é muito interessante a gente entender esses conceitos, entender essas relações. Tá bom? Vamos dar prosseguimento. Lembrando que em setembro e outubro eu vou estar lá presencial, no EAD, no De Paula, para a gente poder tirar dúvidas e tudo e poder aprofundar um pouquinho dessa matéria também. Tá bom? Pessoal, eu gostaria de complementar esse slide também para a gente pensar de forma mais abrangente. Né? O ser humano ele é um animal de grande porte, né? Nós somos um mamífero de grande porte e somos um animal que habitou ao longo do tempo as mais variadas e as mais complexas regiões no planeta. Né? Talvez o único animal, né? Se eu não me engano, posso estar falando alguma besteira, mas talvez nós somos o único animal mamíferos de grande porte, que habitamos todos os continentes, todos os lugares e todos os tipos de geografia. Né? Nós habitamos montanhas geladas, nós habitamos vales quentes, desertos, né? As populações nômades dos desertos. É, Nós habitamos regiões frias, regiões quentes, regiões de rio, né? As regiões como a Amazônia, das grandes florestas, como a Índia, né, dos grandes rios, regiões alagáveis. Né? Então, o ser humano é um animal de muita capacidade intelectual, né? Nós somos muito inteligentes. Essa inteligência, ao longo do tempo, foi possibilitando esse avanço sobre o território. Por isso que eu falei que as relações ficam mais complexas a cada dia, ainda mais depois da Revolução Industrial, né, gente? Por isso que a geografia se conecta muito com a questão dos mapas, né? Porque todo fenômeno ele é localizável, né? Todo fenômeno humano. Fenômeno entenda-se a relação entre o homem e o planeta. Né? Todo fenômeno é localizável. Né? Então nasce junto essa necessidade de localização desses fenômenos, dessas relações do homem com o seu meio. Tá? Outra coisa que é interessante a gente considerar nessa conta, gente, é o seguinte, é o tempo. Né? Há 100 anos atrás, 200 anos atrás, nós só tínhamos um cavalo para fazer nosso, né, transportar produtos, né, fazer o escambo, vender, né. Nós não tínhamos veículos, né. Hoje em dia, em questão de menos de 24 horas, eu pego um avião aqui e estou lá na Europa. Né. Antigamente, se eu não me engano, a viagem de navio, né, da África ou da Europa até as Américas demoravam 3 semanas a 4 semanas. Né. Então você vê a tecnologia humana, o desenvolvimento da tecnologia, principalmente, novamente, depois da Revolução Industrial, possibilita que o mundo se torne um lugar menor, entre aspas. Essas distâncias são encurtadas, né? A movimentação humana, né? Ela é facilitada. E assim a movimentação de comércio, de serviços, de produtos, né? E essa relação vai se tornando cada vez mais complicada. Né? Até chegar hoje nas questões econômicas, nas grandes questões econômicas, nos blocos econômicos, nas relações internacionais entre os países, até chegar onde o mundo, onde o planeta chegou hoje com as nações consolidadas, né, ou não, né, e as relações entre essas nações, as macro-relações sociais, as micro-relações sociais, os países que têm questões indígenas que não têm, né, essa questão humana é muito complexa. Mas é isso, é importante ter isso em mente no desenvolvimento desses conceitos, tá bom? Pessoal, eu acho importante também deixar registrado que esses conceitos eles são retirados dos grandes nomes da geografia, né? Não são conceitos assim é, que surgem do nada, são conceitos é, históricos ao longo do tempo que são retirados dos grandes nomes, dos grandes homens e mulheres que estudaram geografia, que buscaram entender essa relação do homem com o seu meio, né? Nas suas mais complexas relações e ligações, né? Só para citar alguns nomes mais antigos, né? A gente tem Heródoto, Eratóstenes, Estrabão, que são gregos que já faziam, já trabalhavam sobre esses conceitos. Né? Depois a gente tem os europeus, né? E americanos que vieram desenvolvendo
com a Revolução Industrial, principalmente os países mais ricos, né, puderam ter um maior investimento em estudo. Então a gente tem aí Carl Ritter, Yves Lacoste, Paul Vidal de la Blache, que são grandes nomes da geografia na conceituação da matéria em si. Né? Alexander von Humboldt é um nome incrível. Aconselho vocês a pesquisarem a vida desse homem, Alexander von Humboldt. É interessantíssimo. E os geógrafos brasileiros, né? São nomes incríveis. Eu consigo me lembrar aqui do Josué de Castro, que escreveu A Geografia da Fome, um livro que marcou época na análise do entendimento do território brasileiro, da fome no Brasil e por quê, suas causas, causalidade, sua extensão, né? Os seus locais de ocorrência. Né? Então, Aziz Absaber, que também foi um grande nome na cartografia brasileira, e o grande Milton Santos. Né? Milton Santos é um dos maiores nomes da geografia no mundo, e ele é o nosso conterrâneo aqui brasileiro, baiano. Esqueci o nome da cidade dele, mas um grande nome da geografia. Busquem também sobre a vida de Milton Santos, vale a pena. Beleza, né? Então, qual a importância da geografia hoje? Qual a importância dessa matéria para os dias atuais? Quando vocês lerem os slides, vocês vão notar que muito do que está aqui já foi dito anteriormente, né? Está aqui, ó. Em última análise, é a relação entre o homem e a natureza, mediada pelo trabalho, que gera o quê? O espaço geográfico, que é onde nós vivemos. Né? É a relação do homem sobre o meio que forma o espaço geográfico, aquela área, a região de vida, né? Tudo o que rege a vida no planeta. O espaço geográfico, então, ele é um produto histórico da atividade humana. Né? Ele está sempre em construção e ele nunca vai estar concluso. Né? Milton Santos falava que ele se referia à cidade, mas a gente pode usar também o espaço geográfico em si. Milton Santos falava que uma cidade é uma obra de arte em constante construção. Né? E assim toda a vida humana, né, no planeta. Ela não para, essa construção ela é constante. Né? Então, a gente vai entender agora a América anglo-saxônica, ou seja, essa área das Américas que foi colonizada, sobretudo, majoritariamente, pelos ingleses. Tá bom? Atualmente, os Estados Unidos se colocam ainda como uma das maiores potências econômicas do mundo. Né? A China vem uma economia de mercado muito forte, tentando, né, entrar nesse mercado americano, mas os Estados Unidos ainda é um país com uma economia muito forte ainda, né? Pode-se dizer que aí a principal potência econômica do mundo hoje, junto com a China, tá? É interessante, pessoal, que a extensão territorial, os Estados Unidos é o quinto também, é um país muito grande de extensão territorial, né? Enfim, isso é muito importante para o desenvolvimento das atividades econômicas no seu território, né? O plantio, sobretudo, de áreas, de extensas áreas, né? Então, é um país com suas características específicas. Aqui algumas curiosidades, né, sobre essa chegada dos europeus, né, porque os europeus estavam economicamente já querendo expandir, né, a questão do seu comércio, das relações econômicas, sobretudo na produção de commodities, né, como cana-de-açúcar, por exemplo, o algodão. Né, então, eles estavam fazendo essa expansão. No início da colonização, você tem franceses, holandeses, em menor monta portugueses, espanhóis e ingleses também, aportando aqui na América do Norte, onde hoje é o território americano. O período da colonização, pessoal, que os estudiosos chamam dessa forma, vai de 1600 a 1776. Tá? O que acontece dentro desse período? Você tem uma série de colonizadores, sobretudo exploradores europeus, que buscavam novos territórios para povoar, para explorar economicamente, para expandir os seus negócios. Né? A gente já vive aqui uma época da expansão do capitalismo, né, mercantil. Né? Então, nesse primeiro momento, a grosso modo, né, você tem duas grandes
duas grandes colônias americanas, né, onde hoje é o estado da Virgínia e onde hoje é o estado de Nova York. Primeiro, ela foi colonizada pelos holandeses, né, que deram o nome de Nova Amsterdã. Né? Alguns anos depois, os ingleses vão tomar para si essa cidade e estabelecem o novo nome de Nova York, para vocês verem também, fazendo um parênteses, como a cultura, né, a língua, o nome, a palavra, é uma forma de se impor sobre o outro, né? Então também é uma forma de domínio e dominação. Isso faz parte também desses movimentos geopolíticos. Então, os ingleses mudam o nome da cidade para Nova York, e o nome, tanto é que é o nome dessa cidade até hoje. Né? Esse povoamento se inicia pelo nordeste dos Estados Unidos, que é onde hoje se situam as maiores cidades americanas, até hoje, Nova York, Chicago, né? Aquela região nordeste, onde até hoje é a região mais povoada nos Estados Unidos. Né? Uma característica importante dessas colônias é que essas colônias se dão por um motivo de povoamento, mais do que de exploração do território. Né? Lembrando também que mais ou menos nessa época, após ali 1600, você tem uma estabilidade política na Inglaterra da questão religiosa, né? Os calvinistas, os puritanos, né? Você tem umas perseguições religiosas acontecendo na Inglaterra. Então esses grupos calvinistas vêm, digamos assim, fugir, se estabelecer nessas colônias inglesas, sobretudo no estado de Nova York, nessa região onde hoje é Nova York. Ali você tem um maior incremento desses grupos que vieram literalmente morar, por isso povoar. Né? Então eles não buscavam explorar aquelas terras, mas eles queriam povoar, habitar, melhorar, construir algo ali naquelas terras. Né? No início, as atividades econômicas eram as mais básicas, de alimentação, policultura, plantios variados, né? De frutas, né? Enfim, todo tipo de plantio vegetal que se podia, de acordo com o clima e com o solo, e pecuária também, né? A criação de gado, criação, né, de animais menores. Então, isso acontece, a grosso modo, dessa forma no início. Né? E eles vieram para povoar, é importante lembrar disso. Outro ponto interessante de lembrar, que entende-se que aumentou esse acúmulo de capital naquela região, esse acúmulo monetário. Por que essa região, até hoje, é uma das regiões mais ricas do mundo? Né? Porque também, no início, era possível, a lei permitia, já se fazia o uso, né, da mão de obra escrava, da mão de obra africana negra escrava. Né? Então, você tinha ali um desenvolvimento primário dessas colônias, depois tem um incremento dos escravos, onde você aumenta ali ainda mais o lucro daqueles grupos. Né? Você tinha muita mão de obra, muita produtividade e baixíssimo custo. Né? Infelizmente, nós sabemos o terror da escravidão, né? E de que forma isso acontece, onde as pessoas trabalhavam, às vezes centenas de pessoas numa mesma fazenda, trabalhavam sem direito a nada. Né? E os lucros, os louros, né, do trabalho, todo aquele lucro dos produtos que eram comercializados, né, iam para os donos dessas fazendas, e aquilo houve uma acumulação primitiva de capital. Né? Não é à toa que até hoje, repito, até hoje, você tem ali uma das regiões mais ricas do mundo. Tá? É isso. Então, o território americano fica dividido em 13 colônias. São as 13 colônias famosas, né? que vão dar o início do que hoje a gente conhece pelo território dos Estados Unidos. Isso antes da sua independência, né, ou até a sua independência, e antes da corrida para o oeste, que é quando os Estados Unidos, na figura dos cowboys, né, começam a conquistar os estados do oeste, a aniquilar os indígenas, né, que moravam em abundância nesses territórios. Mas, a princípio, nós temos as 13 colônias. Né? Essas 13 colônias tinham uma característica muito interessante, se tratando de formas de colonização. Né? As colônias mais ao norte, elas tinham uma colonização de povoamento, que eram daqueles grupos advindos lá da Inglaterra, por conta das revoltas religiosas. Então, e temos as colônias do sul, que ficaram conhecidas por uma característica diferente. Em vez de ser uma colonização de povoamento
né? Era mais uma colonização de exploração, onde se ia buscar as commodities, os produtos primários, né? Eu já posso entrar nesse detalhe, para isso voltar para o território da Inglaterra, né? Essas commodities, esses produtos primários, eram produtos de interesse econômico, né? Sobretudo os Estados Unidos ficam conhecidos principalmente pela grande produtividade de algodão nas colônias do sul, né? Com a mão de obra vasta, com vasta mão de obra escrava, né? Então, até hoje nós temos essa diferenciação econômica entre os estados do norte e os estados do sul. É muito forte esse marcador social, tá? Inclusive a presença de negros nos estados do sul, ela é muito maior por conta do incremento da escravidão, infelizmente, né? Então, o próprio surgimento, a título de curiosidade, de algumas questões culturais nos Estados Unidos, você tem essa diferenciação muito clara, né? Musicalmente falando, culturalmente falando, economicamente falando, nós temos ali, como no Brasil, a grosso modo me lembra o Brasil, né? O Tratado de Tordesilhas, né? Essa colonização primeira da costa leste, para depois o avanço para o oeste, né? Para dentro do território, né? Mas é claro que são relações muito diferentes, né? A colonização brasileira é uma outra história, né? Então, basicamente é interessante notar essas características. Os estados do norte são colônias de povoamento, onde busca-se prosperar, né, naquela região. E as colônias do sul são colônias de exploração, onde se busca a exploração dos produtos primários para voltar com isso para as metrópoles, né? No caso para a Inglaterra, que era o principal colonizador, e não havia uma preocupação em desenvolver economicamente, em tornar uma economia pujante, um lugar, né, com melhor qualidade de vida nos estados do sul, nas colônias do sul, tá bom? Aqui também a gente volta um pouco para o início, lá, porque a gente já tinha comentado, né, nessa questão do avanço territorial, né? A gente tem alguns tipos de colonização e alguns formatos, né, que vão se dando de formas diferentes, mas tudo vão contribuindo para a formação e para a caracterização do que hoje nós conhecemos como os Estados Unidos, né? A colonização, os territórios ingleses, né, que compreendiam, né, a faixa de ocupação, principalmente da costa leste, os territórios franceses, né, a Louisiana, né, desculpe a pronúncia, foram comprados dos franceses que habitavam ali naquela região. A Flórida também pertencia à Espanha, alguns territórios dos povos russos, né? E sobretudo o que ficou muito forte na cultura americana foi a expansão sobre os territórios espanhóis, sobre os territórios mexicanos, que compreendiam o México, né? O México, é interessante notar isso, o México perde mais da metade do seu território com o avanço também para o sul, né, desses grupos americanos, né? Principalmente o Texas, né? O Texas é um dos maiores estados americanos e pertencia grande parte, se eu não me engano, ao México, né? Então também tem depois também o Arizona, né, que é comprado, e hoje a gente tem ali a formação do estado do território americano, lembrando também do Alasca e do Havaí, que são territórios americanos, mas que não são contíguos, eles não são territórios principais, não estão ligados à massa continental americana, né? O Alasca ele fica bem mais ao norte, já acima, ao norte do Canadá, e o Havaí ele fica no Oceano Pacífico, já bem distante da costa oeste americana. Outros pontos interessantes de serem pincelados aqui é a formação de Porto Rico, né? Até hoje, o Porto Rico é um estado que economicamente ele é muito ligado aos Estados Unidos, né? Pode-se dizer que os Estados Unidos ele é um tutor econômico de Porto Rico, né? Onde foi acordado que esse território seria de domínio americano depois da Guerra Hispano-Americana, né? É interessante Cuba também. Cuba foi dominado pelos Estados Unidos até a Revolução Cubana, já no século XX, que também já é outra história, né? Ligada à Guerra Fria,
né, e os dois grandes blocos econômicos, né? Então, também a questão da Nicarágua, né, territórios além mar, o Canal do Panamá, onde os Estados Unidos obtêm uma concessão de exploração e uso, né? Hoje, se eu não me engano, já no século XXI, já a partir do ano 2000, essa concessão já muda um pouquinho e o Panamá já tem um pouco mais de controle sobre essa zona. Mas os Estados Unidos ele tem essa característica expansiva, expansionista, imperialista, né? Desde da sua formação inicial ali, do seu surgimento, principalmente por causa da cultura dos ingleses que tinham essa cultura expansionista, né? O Haiti também, o domínio do Haiti até o início do século XX, né? E, enfim, é perceptível esse domínio territorial americano desde o início da sua formação, né? Onde ele tenta obter essa expansão econômica, sobretudo para garantir essa manutenção econômica que já vem, né, sendo acumulada, essa questão é um país que já vem enriquecendo lá desde 1600, né, quando na sua formação primeva. Pessoal, então, beleza. Os Apalaches, eles são uma cordilheira, né, uma cordilheira de montanhas, chamadas montanhas rochosas, que se estendem de norte a sul do território, né? Na verdade, desde o Canadá, bem ao norte, até mais ou menos o estado do Alabama, que faz essa parte, cria essa barreira natural, né? Que meio que divide essas regiões do leste, né? Da habitação leste americana, até que divide um pouco da parte oeste, né, dessa expansão e do avanço para a parte oeste americana. Tá? Então, ela é muito, muito importante para a formação do território, sobretudo cultural, né, nos estados onde tem a presença dessa formação montanhosa. Seguindo a oeste do território, a oeste das montanhas rochosas, nós temos as grandes planícies americanas, né, que são uma área de terra mais aplainadas pelo tempo, né, pela formação desse relevo ao longo do tempo. Elas são áreas mais baixas, né, algumas poucas montanhas quebram essa monotonia visual das grandes planícies, mas ela é uma área de planície mesmo após as rochosas seguindo a oeste americano. São áreas às vezes de alta fertilidade, né, que são áreas planas, bom para o plantio, para o cultivo, para o plantio e para a criação de animais, né, para a pecuária e para a agricultura, né. Tanto é que atualmente essas áreas das grandes planícies são as áreas de maior expansão urbana, maior expansão, de maior aumento populacional, tá? Tanto algumas cidades de médio porte que se desenvolvem nessas regiões, quanto a questão do avanço da soja, do milho, né, e dos produtos primários, do cultivo dos produtos primários, principalmente por serem áreas planas, elas são áreas muito de alto valor de produção, né, pensando em criação de animal, pensando em produção de grandes commodities, né, de monoculturas, né, que são grandes plantações de uma coisa só. Os Estados Unidos é um dos maiores produtores de milho, por exemplo, né? Eles têm muita produção primária nesse sentido, os maiores criadores de gado também, né? Então, essa área das grandes planícies ela é considerada uma área de alto valor para o desenvolvimento desse tipo de atividade, pela sua característica, né? Possui chuvas regulares, né? E de forma geral tem um terreno fértil, por isso são áreas bem visadas, tá? As montanhas do oeste são um complexo de montanhas, de cadeias montanhosas que ficam a oeste das grandes planícies. A gente está caminhando para o oeste. Temos as grandes montanhas rochosas do leste, temos as grandes planícies no centro, a grosso modo, e temos as montanhas rochosas do oeste, né, que elas vão mais ou menos desde Wyoming, né, um estado do sul, até o Canadá, né, já para o território central do Canadá. Então,
a gente tem mais ou menos essa conformação: as montanhas do leste, as planícies centrais, né? Terras mais baixas, mais planas, de melhor qualidade, e um platô mais a oeste, de montanhas rochosas, que são conhecidas como montanhas do oeste. Essas características bem diferentes do relevo, né? Junto de um território de grandes extensões territoriais, os Estados Unidos é o quinto país no mundo em extensão territorial, né? Então, por isso também ele tem uma grande variedade de climas, né? Além disso, de ter uma grande extensão territorial, você tem uma grande variação de latitude e longitude, e você ainda tem um relevo desse local, com montanhas, com áreas de planície, né, com áreas costeiras. Isso tudo confere ao país uma variedade muito grande de climas, de tipos climáticos, de tipos biológicos, de microambientes, de macroambientes, de formação vegetal, né, formação animal. Você tem muitos tipos de clima diferentes no país. Isso confere mais ou menos como o Brasil. A gente pode usar o exemplo do Brasil, né? No Brasil a gente tem vários tipos de clima no mesmo país, né? Às vezes você está lá no Nordeste, um calor danado, no Sudeste, lá em São Paulo, chovendo pra caramba, e lá no Sul você tem uma cidade ali fazendo 0 graus, né? Às vezes na mesma época do ano. Então esse tipo de isso também caracteriza, né, o território americano, pela variedade de tipos de clima e formações climáticas que é possível encontrar no território americano. Perfeito, pessoal. Vamos falar um pouco sobre o incremento populacional e a formação americana, né? Nesse ponto a gente também pode fazer um paralelismo, a gente pode fazer, a grosso modo, uma comparação, né, com a composição da população no Brasil, né? Eles, os americanos, quando os colonizadores europeus variados, como a gente já viu também, chegaram nesse território com o objetivo de colonizar, de se estabelecer, de povoar esse local, né? Quem estava ali, quem habitava ali, né? Dentro de um sistema estabelecido, dentro da sua cultura própria, os indígenas, né? Os indígenas americanos, que, a título de curiosidade, são bem diferentes dos indígenas brasileiros, por exemplo, porque são indígenas que habitavam regiões mais frias, né? Então tinham características específicas muito interessantes de cada povo, diferentes daqueles indígenas que habitavam as regiões mais quentes das Américas, tá? Eles, então, quando esses imigrantes europeus chegam aqui, eles já se deparam com esse grupo, que eram muitos, né? Muitos grupos indígenas, né? Que para a gente fica conhecido apenas através dos filmes, né? Os Apaches, os Sioux, né? Os moicanos, os Mohawks, né, que eles chamavam, tinham muitos grupos que foram sendo exterminados em primeiro contato com doenças, né, com os colonizadores, e em segundo momento através do extermínio ativo desses colonizadores para o domínio, né, o predomínio e a utilização dessas terras que eram habitadas pelos indígenas, tá? Então hoje a população indígena nos Estados Unidos ela é muito pequena, né? Acredita-se que hoje tem cerca ali de 300 mil indivíduos, né, do que eram compostos por inúmeras nações indígenas que habitavam ali. Então chegam os europeus, estabelecem essas primeiras relações para os indígenas, né, mais maléficas para os indígenas do que, com certeza, do que para os europeus, né, e depois essa formação vem sendo incrementada. No segundo momento nós temos os escravos, né, africanos que vêm trabalhar nessas colônias do sul, né? Depois, já mais atualmente, nós temos também os latino-americanos que buscam muito a vida nos Estados Unidos. Lembram que é um país muito rico, né? É a terra das oportunidades, né? Assim que eles falam. Então lá, os países, aquelas regiões de borda, aquelas regiões fronteiriças, onde você tem uma população mais empobrecida, essas regiões esses imigrantes vão buscar nos Estados Unidos, né? Querendo um emprego, uma vida melhor, uma oportunidade de trabalho. Né? Qual são os países mais pobres que fazem fronteira ali com os Estados Unidos?
Nós temos o Canadá ao norte e o México ao sul. Logo, né, através do México, você tem um incremento muito grande de latino-americanos, que atualmente é uma parcela enorme da composição da população americana, né, que já fazem parte dessa cultura americana também. Lá você tem bairros, se eu não me engano, que são majoritariamente de cubanos, né? Mas os Estados Unidos é um país também atualmente muito cosmopolita. Hoje em dia a gente tem bairros de chineses, né? O incremento dos asiáticos, né? Muitos povos procuram os Estados Unidos, né? Então hoje a situação da formação populacional é um pouco mais complexa, um pouco mais cheia de incrementos, né? Mas basicamente nós tínhamos os indígenas, os europeus vieram, estabeleceram esse predomínio sobre os indígenas, né? Aniquilaram inúmeras nações indígenas, e no segundo momento você tem a escravidão negra. Então hoje você tem os Estados Unidos composto basicamente pelos imigrantes europeus, descendentes diretos dos ingleses, dos franceses. O Canadá tem uma colonização francesa mais forte também. E os latino-americanos, né, sobretudo, principalmente através dos mexicanos, né, que fazem esse movimento de busca por um território, né, por essa riqueza, onde muitas vezes no seu país de origem não tem, não há. Tá? Então, retomando, né, é um país grande, de grande extensão territorial, é um país que tem dinheiro para investir na sua produção, né, primária, tem interesse nessa produção, então, naturalmente, é um país com uma das maiores produções agrícolas do mundo. Né? É interessante que você tem aquela região das planícies, que é propícia para o plantio, né? Mas você tem outras regiões também, às vezes de altitude, em que é cultivado outros produtos. O ser humano ele vai adaptando, né? Vai adaptando as possibilidades. Né? Então, atualmente, os Estados Unidos se destaca, né, na produção de cana, arroz, algodão até hoje, a questão das frutas tropicais e também os grãos, sobretudo os grãos, milho, trigo, centeio, aveia. Né? Então você tem também para alimentação animal. Né? Então, em alguns lugares, pode-se dizer que é um país propício, né, à prática agrícola. Né? Um outro fator interessante também é que eles são muito. É uma produção com muito mecanizada, com muito incremento tecnológico. Onde você tem uma produção com muito incremento tecnológico, produz-se muito mais. Né? Você tem um tratamento de sementes, você tem hoje a tecnologia de alterar as sementes, produzir sementes com maior resistência ao calor, com maior resistência à falta d'água. Né? Então você tem muito incentivo nessa área, né, para a produção dentro do território americano. Né? A questão também da criação animal. Então lá possibilita-se tanto a questão econômica do país quanto a questão da variabilidade de relevos e tipos de solo e tipos de áreas, né? Possibilita-se que seja um país de alta produtividade agrícola, alta produtividade primária. Tá? Nesse sentido, é interessante perceber isso. Né? Por exemplo, o cinturão do milho. Né? Os Estados Unidos eles têm alguns cinturões nesse sentido de foco de produção. Tá? É claro que nessas regiões não se produz só milho, né? Mas são focos principais, né? Devido à questão da alimentação animal, sobretudo, né? A produção de biodiesel, enfim. Eles têm esses estados em vermelho aqui, a gente pode ver que é o que eles chamam de o cinturão do milho. Ou seja, onde o milho é mais produzido em larga escala, em escala industrial, né? Muitas vezes até para exportação internacional ou para produção, para escoamento industrial interno. Tá? Pouco desse milho vai para a nossa alimentação, acreditem vocês, é muito mais para a parte industrial e para a alimentação animal. E assim como temos o cinturão do milho, pessoal, culturalmente, para os americanos, convencionou-se chamar de cinturões as áreas de maior produção de um determinado produto. Né? Então é interessante esse mapa aqui que a gente pode perceber, bem legal. Ó, o cinturão do trigo, ele está mais em rosa aqui, ó, nessa parte aqui do Nebraska até o Kansas. Né? O cinturão
dos laticínios, por exemplo, olha, é a parte mais fria aqui, pega a região de Chicago, os Grandes Lagos, né, onde você tem uma maior produção ali animal, provavelmente, né, o cinturão do algodão, ó, nas áreas mais quentes aqui, ó, sul dos Estados Unidos, né, próximo ao Novo México, Texas, Mississippi, né, essas regiões do sul, agricultura irrigada aqui na Califórnia, provavelmente por conta da presença de maior cursos hídricos. A Califórnia também produz uva para vinho, né? É um estado que há algumas décadas já vem despontando nessa produção de uva, com objetivos de produção de vinho, né? Assim, como em alguns lugares da Europa, né? Então, eles separam, tem essa territorialização dos seus conceitos, né, produtivos dessa forma, né? O que ajuda no entendimento, de você entender um pouco mais dessa formação do território americano, né, e do porquê e para que as coisas são destinadas, tá bom? Grandes centros abatedores de gado, olha que interessante, ficam aqui entre Chicago, Kansas, St. Louis, que é perto também dessa área do cinturão dos laticínios, né? Produtos subtropicais, aqui já na área, em verdinho, já na área da Flórida. Né? Por que os produtos subtropicais são produzidos mais aqui? Frutas, provavelmente, frutas tropicais, porque essa área é uma área mais quente e mais chuvosa do território americano, né? Que possibilita o maior tipo desse tipo de produção, que precisa de mais sol e mais chuva, né? Mais água, tá bom? Esse mapa é bem interessante. E um dos cinturões mais antigos e mais importantes, né, dentro dessa formação americana, o cinturão do algodão, claro, né, que infelizmente eram as áreas onde se tinha o maior uso do incremento escravo, né, desde a colonização. E até hoje é uma das regiões que mais produzem algodão no mundo, né. Quem tiver com dúvida para que o algodão é usado, provavelmente a gente vai estar usando nesse momento uma roupa, uma vestimenta de algodão junto do nosso corpo. Então, um dos produtos primários mais utilizados no mundo hoje, tá? Essa aqui é uma versão um pouco mais complexa, um pouco mais trabalhada, né, da questão da produção agropecuária americana, sua produção econômica, né? Aqui a gente já tem umas áreas um pouco mais especificadas, né, em tracejado, né? Olha que interessante. Temos cinturão da batata, olha as áreas de produção da batata, tanto a oeste quanto a leste aqui na Flórida, né, são áreas mais quentes. Cinturão do trigo, aqui na área central, provavelmente nas planícies americanas, né? Pecuária para corte, olha, como essas áreas mais planas, se bem que aqui tem as rochosas também, né? As rochosas do oeste também, mas para a questão do gado também é utilizado. Então esse mapa é bem interessante para a gente prestar atenção. Pessoal, para que eu possa produzir, qual é o requisito básico para que eu possa produzir? Energia. Eu preciso de fontes de energia, principalmente as produções de larga escala, a questão do transporte dessa produção, né? Toda a logística que se dá, lembra lá no início, né? Quando a gente come um prato de comida, de onde veio aquilo? Quem transportou? Né? Como aquele alimento que foi plantado, ou aquele animal que foi criado, chegou até mim. Né? Todas essas relações humanas compõem a nossa vida, né? Nossa cultura, nossa formação histórica, o que nós somos enquanto povos, né? Enquanto nação, enquanto ser humano que habita o planeta. Então, pessoal, eu preciso de energia. Para esses fatores eu preciso de energia. Né? Os Estados Unidos usam basicamente quais são as suas fontes de energia? Gás natural para produção de energia elétrica e petróleo. Né? É isso. É um país, é um dos maiores consumidores de energia do mundo, né? Tanto por conta da sua população quanto por conta da sua alta produtividade industrial, né? Tanto na área primária, né? A gente estava falando agora, agropecuária, criação de animais e plantio, quanto no desenvolvimento industrial, que a gente ainda não entrou nesse tema ainda. A energia elétrica ela é produzida até 80% do total através do gás natural e do petróleo. Tá? Mas eles usam muito também usinas termoelétricas a carvão, que são altamente poluentes, né? Principalmente nas regiões mais populosas do país, que é a região nordeste.
né? Ainda é utilizado muitas termoelétricas, ou centrais térmicas, ou usinas térmicas, que a gente comenta, né? Mas ainda assim, como é um território muito vasto, ele tem uma fonte muito variável de energia, né? Em algumas regiões ali dos grandes rios, você tem algumas represas que fazem a captação da energia hidroelétrica, né? Os Estados Unidos também tem algumas usinas atômicas, né, de energia atômica, porém nem tanto, né, essa periculosidade de se utilizar essas usinas atômicas meio que impediu o desenvolvimento em grande escala desse tipo de usina, né? Mas basicamente a gente pode dizer que eles se usam de gás natural, petróleo, né, através das usinas térmicas e, em menor monta, as usinas hidroelétricas que fornecem essa energia elétrica para as atividades econômicas do território americano. Lembrando, né, é um dos países que mais consomem e mais produzem, né, produtos industriais, um dos maiores consumidores de energia do mundo, né. Lembra lá no início? Se todos os países tivessem o consumo e a carga elétrica industrial de bens e serviços que os Estados Unidos utilizam, a gente precisaria de vários planetas Terra para dar conta, né? É um país que consome muito, produz muito, né? E tudo isso por conta da sua história, da sua origem, da sua formação. Importante ressaltar também, por ser um território muito grande, né? Você tem a possibilidade de muitos recursos minerais, né? Então esse é um mapa a grosso modo, que mostra a disponibilidade de recursos minerais dentro do território americano atual. Tá? A gente pode ver ali bastante fonte de petróleo e gás natural, carvão mineral, nesse sentido que eles utilizam mais, né, como fontes de energia para os seus territórios. Mas ali a gente tem, né, basicamente os principais minerais utilizados na indústria. Né? É possível bauxita, né, que é o alumínio, que faz o alumínio, chumbo e zinco, você tem urânio ali, né, na região do Novo México, das montanhas rochosas do oeste, né? Prata também, né? Uma característica da prata é aparecer em algumas montanhas, né? Nas formações montanhosas, ferro, né? Os Estados Unidos tem bastante, o Canadá também tem bastante mineração de ferro, então pode-se dizer que é um território que está, pelo menos dos principais recursos minerais, ele é bem servido, né? Dessas atividades. E as regiões industriais também, né? Lembram qual foi a primeira região de ocupação americana, que foi de colonização de povoamento? Foi a mesma região onde hoje você tem as maiores indústrias, né? As maiores e mais ricas indústrias do planeta. Hoje em dia também a gente tem o Vale do Silício, na Califórnia, né, que já está na costa oeste, que também está despontando na questão industrial de tecnologia de ponta, né? Empresas de chips, empresas de a própria Google, né? Essas empresas mais dessa terceira revolução industrial, que é a revolução tecnológica, elas já se localizam mais ali na Califórnia. Mas esse é o cinturão das indústrias ou das regiões industriais nos Estados Unidos. Basicamente a área ali de Nova York, né, dos Grandes Lagos, que foram as primeiras áreas habitadas, né, pelos colonizadores. Finalmente chegamos à costa do Pacífico, né, a costa oeste. Né. Se vocês notarem até aqui, a nossa caminhada se deu da costa leste para a costa oeste, né, tanto como formação da população atual, com o incremento dos colonizadores, tanto como a questão industrial, econômica do desenvolvimento do território americano. Né? E hoje a gente tem aqui, principalmente o seu principal expoente é a Califórnia, através da costa oeste, né? Que você tem um desenvolvimento muito grande ali, econômico, né? Populacional, as cidades estão crescendo ali. E principalmente, como eu já havia dito, a questão da indústria de ponta, a indústria de alta tecnologia. Tá? A questão da Califórnia, o Golfo do México, né? Essa relação ali do Texas, né? com o México. Você tem aqui um deserto, um grande deserto, onde as pessoas fazem a travessia, né? É uma área. E por fim, o estado da Flórida, que é um estado, a região da Flórida, talvez um pouco mais do que o estado da Flórida, aquela região mais ao sul,
dos Estados Unidos, que é uma das regiões onde tem o melhor aproveitamento climático na questão do calor, de insolação total, anual, né? Então você tem a presença de muitas indústrias e de ponta ali também, né? A própria NASA aqui que aparece na, na imagem, né? Então a Flórida é uma região muito rica, muito pujante também, sobretudo por representar esse incremento tropical do território americano, né? Onde você tem uma maior insolação, uma produção primária, né? Ligados aos países de maior insolação. Então é um estado um pouco diferenciado também na sua formação, na forma de visão da população. Tá bom? Pessoal, esse módulo termina por aqui e a gente segue nos próximos. Aí. Um abraço, até mais.